chegou! É nóis, Mário na fita. Fala galera, e aí, tudo bem? Viu? Tô fazendo esse vídeo agora para esclarecer aí a ideia do meu canal, né? Tô iniciando aí um canal no YouTube onde eu vou depositar várias entrevistas, onde a gente vai ter a oportunidade de ter conversas legais aí com grandes profissionais, com pessoas que tiveram assim grande sucesso e estão conquistando o seu espaço ao sol. E é o seguinte, pessoal, eu me chamo Mário Fernandes, sou físico portador de uma distrofia muscular. Hoje, nesse vídeo aqui, eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história a respeito da distrofia muscular. Essa história ela começa na minha adolescência, né? A distrofia muscular ela é uma doença degenerativa, ela vai degenerando a fibra muscular ao tempo e eu vou contar para vocês como é que foi a minha história, né? Nesse processo todo aí da distrofia muscular. É o seguinte, quando eu tinha 15 anos de idade, né, eu já tinha praticamente 1,80 m de altura, aí eu tenho hoje 1,84 m. Mas com 15 anos de idade, acredito que eu já tinha lá meus 1,80 m lá, não lembro bem, mas eu já era alto. E eu era atleta, né? Praticava esportes, andava de skate, andava de patins. Eu lembro que meu pai tinha um restaurante, eu andava no meio das mesas, servindo a mesa, pá, ia lá, levava cerveja, levava pizza, levava o lanche lá, servia as mesas lá de patins, né? Na época do roller. Botava o roller no pé lá e saía louco, alucinado, andando no meio das mesas lá, atendendo todo mundo. Ninguém ficava com cerveja quente nem com pizza fria, né? Eu tinha agilidade para entrega. E aí, tô lá, né, atleta, jogando basquete, jogando handball, andando de bicicleta, correndo, nadando. Adolescente, sabe como é que é a vida de adolescente, né? Tô lá e aí de repente na academia, malhando lá, pá, fazendo um supino lá, aquela loucura. Tava o meu primo junto comigo, o Alessandro Bonomo, tava comigo aquele dia. De repente, pá, travei. Travado. O nosso professor de halterofilismo na época lá, né, o professor BA, ele era professor de educação física também na Escola Dom Aquino, e ele acompanhava a gente, né? Tinha um cotidiano mais próximo, assim, que ele era nosso professor de educação física na escola e também era nosso professor de malhação, né? Da academia. Aí ele veio louco, correndo lá, desesperado, eu entrei em desespero, ele entrou em desespero, meu primo entrou em desespero, ninguém sabia o que fazer, né? E eu tava lá, daí, tudo lascado, tudo dolorido, com o braço travado. E eu não entendi aquilo lá, né? Aí ele achou que era uma distensão muscular, o meu primo veio ali, conversou comigo, ajudou eu a me acalmar, eu me acalmei, pá, beleza. Só que o meu braço ficou dolorido, ele ficou doendo, ele não recuperou 100%. E eu passava gelol e tal, e fazia massagem para ver se melhorava, e o tempo foi passando e o meu braço não melhorou. Ele ficou doendo, né? Ficou doendo. E aí o tempo foi passando, se tornou assim, esqueci, sabe? Deixei passar. Deixei passar. Só que nesse período eu observava minha mãe. A distrofia muscular, ela é uma doença hereditária, né? Então a minha mãe e a minha irmã, elas têm a distrofia muscular, elas são portadoras da distrofia muscular. Então eu observava elas assim e via a minha mãe com o braço direito dela com menos massa muscular, mais fino, mas isso também não interferia muito no cotidiano dela. A minha irmã tinha as escápulas das costas, ela tinha a escápula alada, que dava uma certa limitação à amplitude dos movimentos dela,
mas ela também seguia a vida dela normalmente. Não se deixava bater por causa disso. E eu, até então, não aparentava, não apresentava nada, não tinha sintoma nenhum, né? Eu era assintomático. Então eu nunca achei que isso iria acontecer comigo. Até que eu dei aquela travada na academia, mas passou. Mais adiante, daí, quando eu já estava aí com uns 16 para 17 anos de idade, meu pai trabalhava no depósito de bebida, né? Ele estava ajudando lá, eles tinham um grupo de amigos lá que eles cuidavam de um depósito de bebida e eu fui ajudar ele lá, né? Fui trabalhar com ele lá. E aí eu fui para a linha de frente, fui carregar caminhão, descarregar caminhão, botava refrigerante, tubaína, cerveja em cima do Fiorino, saía fazer entrega dentro da cidade, né? Ia o motorista da firma junto, eu ia junto. Aí depois o Fiorino virou uma F4000 e depois virou um 1313 e assim foi indo. Eu sei que esse depósito de bebida ele acabou distribuindo bebida todo o Cone Sul aqui, da cidade de Ponta Porã, Carapora, Almoreira, Amambai, Itacuru, Sete Quedas, Iguatemi, Coronel Sapucaia, Paranhos, Eldorado, até lá em Mundo Novo. Então todo esse Cone Sul aqui ele era atendido pelo nosso depósito aqui em Amambai. Então eu trabalhava com eles ali e era aquela loucura, né? Chegava lá, não, vamos descarregar, vinha as carretas de bebida, vamos descarregar aqui. Às vezes tirava de cima da carreta e levava já direto para cima do outro caminhão para fazer entrega. E era pauleira, era desse jeito. Então eu, para mim, chegar, pegar 2 grades de cerveja que estava no chão ali, pôr no ombro, sair andando com ela e largar em cima do outro caminhão, era a coisa mais simples que tinha. Se eu chegasse assim, encontrasse, essa pilha de caixa de engradado de cerveja que está na altura do meu ombro, eu tirava 3, 4 grades de cerveja ali e largava em cima do caminhão se eu não precisasse me abaixar. Até o dia que eu escorreguei. Tava a mulher da faxina lá, tava lavando o depósito e aí tinha uma água assim escorrendo e eu resbalei ali e caí com a cerveja no ombro ali, caí em cima do braço e me lasquei tudo, né? Guri novo, sangue quente, aquela situação, levantei ali, fui lá, peguei uma vassoura, varri os cacos ali e tal, dei muita risada, todo mundo riu. Você tá bem? Tô bem. Fui, continuei trabalhando, continuei descarregando a cerveja. E no outro dia não mexi o braço. Doía demais, doía demais, doía demais, doía demais, eu não mexi o braço. E eu fiquei quieto, né? Fiquei na minha. Aí fui indo devagar, fui tentando, tal, fui tentando. No meio dessa confusão toda, desse período, na escola eu não estava mais correspondendo, né, tão bem assim, porque daí o que aconteceu? Quando eu estava no ensino fundamental, eu não curtia estudar, não tinha. Eu acho que todo moleque não faz qualquer coisa para não estudar. Eu lembro que eu estava na 4ª série e eu fiquei de exame, assim, fiquei de recuperação. Na época era recuperação. E aí a escola que eu estudava, ela juntou todas as turmas e colocou a recuperação de todo mundo junto. À tarde, eu estudava de manhã e aí eu tive que mudar o horário para de tarde. E eu pegava a bicicleta e daí, em vez de eu ir para recuperação, eu ia para a pista de bicicross lá, né? Ficava andando de bicicleta o dia inteiro lá e não fui na escola. Fiquei, sei lá, fiquei com vergonha dos alunos lá, de encarar uma turma diferente. No fim do ano lá, eu não fui fazer a recuperação. Acabei reprovado. Aí eu mudei de escola, fui para outra escola, cheguei lá no 5º ano do ensino fundamental, também não queria nada com nada, não estava nem aí com a escola, não queria saber de estudar. Aí
acabei reprovado, fui retido também no 5º ano do ensino fundamental. E aí passei para o 6º ano. No 6º ano eu fiquei numa turma legal, tinha bons colegas lá, gostava da turma, me enturmei com a turma ali, aí tive a minha aprovação, mas quando eu passei para o 7º ano eu mudei de turma de novo. E aí eu não fiquei legal lá, não gostei, e bateu uma revolta lá, uma rebeldia, e eu reprovei de novo. Reprovei de novo, não fazia as tarefas, não fazia as atividades, acabei sendo retido de novo no 7º ano do ensino fundamental. Então eu cheguei assim para o fim do ensino fundamental, eu já era grandão, né? Eu já era grandão, era essa época que eu já estava grandão, já estava destacando no meio da galera ali do ensino fundamental. Eu já era grandão, então isso aí já começou a pesar, né? Então eu fui meio me afastando da escola. Só que no oitavo ano do ensino fundamental, eu tive uma professora, a professora Maria Helena, e ela tinha sido minha professora no 7º ano. Eu tentei desafiar a matemática e não aprendi ela, não deu certo. Rodei, reprovei no 7º ano. Quando eu fiz o 7º ano de novo, eu fiz com a professora Janete. A professora Janete, ela conseguiu me trazer para perto da matemática. Ela era professora de matemática. E eu comecei a prestar atenção na matemática, mas eu não conseguia entender ainda muito bem como é que ela funcionava. Mas eu me lembro bem assim de uma prova, ela chegou lá e colocou, né, dê um exemplo de uma equação aqui com duas variáveis diferentes, que era tipo para mim montar lá uma equação x e y, e no lugar lá eu escrevi Mário, né? Aí ela questionou o que é isso? Eu falei, é m vezes a vezes r vezes i vezes o. Aí ela deu risada. E ali eu comecei a achar a matemática legal, assim, né? Comecei a dar uma chance para ela. No 8º ano, a professora Maria Helena dava aula nos 2 oitavos que a escola tinha, que era na escola Dom Aquino Correia, e não tinha daí para onde eu correr. Eu fui ter aula com ela. A primeira semana eu daquele jeito, né? Não fiz as atividades, não fiz tarefa, conversei na aula, fiz o que todo moleque faz. Aí ela chegou em mim e falou, Mário, faz as tarefas, presta atenção na minha aula. E se você tiver dúvida, me pergunta. Pode perguntar. Pode perguntar. E aí eu obedeci. Eu comecei a fazer as tarefas, comecei a prestar atenção na aula e aprendi a matemática. E fiquei apaixonado pela matemática. Porque eu comecei a entender a matemática. Só que isso aí eu já estava com praticamente 18 anos de idade. O Dom Aquino, na época, ele só tinha até o 8º ano, não tinha o ensino médio. Então eu tive que mudar de escola de novo, e quando eu fui mudar de escola de novo, eu acabei não indo. E parei de estudar. Parei de estudar no 8º ano, e aí eu fui trabalhar, né? Então meu pai chegou e falou assim, ó, Mário, já que você não vai estudar, você vai trabalhar, e me colocou na linha de frente lá do depósito, da Frutila, na época lá era o nome do refrigerante, que era envasado aqui no estado, na capital, lá em Campo Grande, né, Mato Grosso do Sul, e trazia aqui para o depósito de Amambai, e do depósito de Amambai redistribuía para todo o Cone Sul. Então eu fiquei nessa loucura, daí entrei nessa questão abandonei a minha vida acadêmica, saí fora da minha vida acadêmica e fui viver a minha vida bruta, né? Fui para a força bruta daí, para o trabalho braçal. Quem não usa a cabeça usa o corpo, né? Usa os braços. E aí eu me machuquei. Me machuquei feio. No que eu me machuquei, eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, tá ruim o negócio aqui, né? Ela falou, não, peraí, vamos se organizar. Foi lá, chamou meu pai, ó, tem que levar o Mário no médico, ver aí
o braço dele não tá legal. Aí a gente foi no médico, chegamos no médico aqui em Amambai, o doutor olhou e falou, não, Mário, teu problema não é pra mim, teu problema é ortopedista. Ele era um clínico geral, falou, teu problema é ortopedista, me encaminhou para Ponta Porã. Ponta Porã tinha ortopedia. Aí eu fui para Ponta Porã com meu pai e com a minha mãe. Aí chegamos lá em Ponta Porã, o médico fez um raio-x lá, olhou tal. Não, tá, não tá quebrado. Na verdade, eu acho que aquele raio-x dele lá saiu só um borrão preto. Na época, lá, 20 anos atrás, nem sei como é que os caras viram que o osso estava quebrado. Acho que era só se fosse fratura exposta. Mas tudo bem, ele falou, não, tá tranquilo, tá de boa aí, vai embora. Aí eu vim embora, e o braço doendo, e eu tentando trabalhar, e o braço doendo. Foi indo, mas que nem da época da academia, passou, sabe? Ficou ali aquela dorzinha ali incomodando, mas eu fui fazendo ela se tornar irrelevante. O problema é que um tempo depois disso daí, o meu braço começou a afinar. Meu braço direito começou a perder massa. Ele começou a perder massa, ele começou a ficar mais fino. E no que o meu braço começou a ficar mais fino, eu me preocupei, né? Aí eu gelei. Aí eu falei, cara, tem uma coisa errada aí. Fui de novo lá, ó, mãe, olha o meu braço. Aí ela olhou o meu braço, vixe. Aí, vamos no médico. Tem que ir no médico. Aí fomos lá em Dourados, num neurologista. Chegamos lá em Dourados no neurologista, ele propôs um exame que se chama eletromiografia. A eletromiografia usa-se uns eletrodos que parecem agulha de acupuntura. E aí aplica essas agulhas em pontos estratégicos, né, do músculo e manda você fazer força. Ó, mexe o braço aí, se mexe aí. E aí o computador faz a leitura da corrente elétrica que está tendo na fibra muscular, né? Ela pega e analisa daí ali toda a questão da eletricidade do músculo. Porque o músculo se contrai através de estímulos elétricos. E aí ele olhou, falou, Mário, tá errado isso daqui. Quando eu fui fazer esse exame, eu já estava começando a perceber que o meu braço estava fino, meu braço direito estava mais fino na parte do bíceps e do tríceps, e também que o meu trapézio já estava ficando mais fraco, porque eu estava começando a aparentar escápula alada também, não tanto quanto estão hoje, mas elas já estavam começando a destoar, assim, já estavam começando a levantar. E aí, ó, tu vai ter que ir pra Curitiba. Aí foi eu e a minha mãe de novo, fomos para Curitiba, chegamos lá no Hospital de Clínicas, lá, o maior hospital que tem lá em Curitiba. Fomos atendidos lá para um médico, eu não me lembro o nome dele, não recordo o nome dele. Mas eu me lembro na consulta com ele lá, ele falou assim, ó, vamos fazer uma biópsia da tua fibra muscular. E aí tirou uma amostra do tecido, né, do meu músculo, do músculo do meu braço, e levou para biópsia. Quando saiu o resultado da biópsia, que eu fui lá com a minha mãe no consultório desse médico lá em Curitiba, foi a primeira vez que eu senti medo. Foi a primeira vez que eu senti medo. Porque o médico ele olhou para mim assim, de uma forma muito simples, olhando assim, lendo no papel, olhando o resultado, ele falou assim, Mário, o negócio é o seguinte, as únicas coisas que não são músculo no corpo é os ossos. O resto tudo depende da musculatura, tudo é fibra muscular. Então, a melhor projeção que eu posso fazer para você é que se você chegar aos seus 24 anos de idade vivo, se você não sofreu um ataque cardíaco, se você não sofreu uma parada
cardiorrespiratória, você vai estar na cadeira de rodas. Você já vai estar imobilizado. E eu tinha, na época, isso aí, 18 anos de idade, né? Ano 2000. Aí eu surtei. Eu tive medo. Eu fiquei com medo de morrer. Eu me senti no corredor da morte. Eu tinha um sentimento que eu estava indo pro abatedouro. E aí eu vim embora, não tinha perspectiva de nada. Os meus amigos na época fizeram toda a diferença. Eu me lembro do apoio que o Luiz Fabiano foi um cara que ele teve do meu lado, assim, ele chegou, não, peraí, Mário, calma, não é assim, calma, pensa bem, respira. E aí eu fui melhorando, fui dando oportunidade para a vida, até que chegou um momento em que eu desencanei, né? Falei, não, deixa eu autorar, deixa rolar, não vou me incomodar com isso aí, não vou me preocupar, deixa rolar, porque quando eu fui lá, talvez no fundo eu tivesse aquela esperança de ter um tratamento, né? De ter um remédio, ó, toma esse comprimido aqui, faz isso aqui que vai melhorar, mas não foi assim que ocorreu. Toda a medicação que eles me recomendaram, o efeito colateral foi muito pior. Ele me prejudicou mais, assim, quando eu tentei um medicamento, piorou a minha situação. Aí, tem que fazer fisioterapia. Eu fui fazer fisioterapia, piorou. Ficava na hora, assim, fortalece, sabe? O músculo fortalece. Você faz exercício, você vai ter o fortalecimento muscular. Só que a mesma proporção que eu tive esse fortalecimento muscular, a perda de massa muscular foi mais acelerada. Ela acelerou o processo, né? Então eu parei. Falei, não vou mais fazer fisioterapia. Quando eu falei não vou mais fazer fisioterapia, eu me vi numa situação, né? Porque eu já era maior de idade, estava aí com 18 para 19, já estava com 19 anos de idade, me vi maior de idade e pensei, o que eu vou fazer da minha vida? Eu tenho que fazer alguma coisa da minha vida, né? Eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso não fazer nada. Eu tenho que fazer, então eu ajudava na medida do possível ali no depósito do meu pai, mas não ajudava mais como antes, não estava mais na linha de frente. Ficava ainda por ali, rodeando, mas não era mais a mesma coisa. A minha irmã passou no vestibular para enfermagem, né? E começou a fazer a faculdade dela de enfermagem na UEMS, na cidade de Dourados. E eu sempre admirei muito ela, sempre admirei demais a força de vontade que ela tem, o esforço que ela representa, né, a vitória que eu vejo nela. Falei, cara, vou fazer isso aí, vou fazer enfermagem. Mas eu tinha só até o 8º ano. Então eu fui aqui numa escola particular aqui da cidade, na escola Selk, e fiz um supletivo daí, né? Lembrei agora do Joseph Klimber, supletivo. Força, vai, filho, faz força nessa cabeça. Aí fiz o supletivo lá, tirei meu ensino médio. Falei, vou estudar no Paraguai, que é a cidade vizinha aqui, né? Concluí o ensino médio, tirei o meu diploma do ensino médio e levei aqui na universidade no Paraguai, que falei, vou fazer enfermagem. Quando eu fui fazer a minha matrícula aqui na cidade vizinha aqui, Pedro Juan, o reitor aqui da universidade ele falou assim, ó, daqui 2 anos a gente vai abrir medicina.
Então você pode se matricular hoje no curso de enfermagem, vai estudando, que tudo que você fizer aqui no curso de enfermagem você elimina depois no curso de medicina. Nossa, fiquei super empolgado, né? E pá, e falei, vou estudar, vou estudar. E aí eu comecei a estudar a faculdade de enfermagem aqui no Paraguai. Mas não era pra mim, não deu muito certo ali. Aconteceu uma situação lá no Paraguai, lá não deu certo. Lá eu desisti. Falei, não vou fazer isso aqui, não vou ficar aqui. E aí, nesse período, eu trabalhava junto com um amigo meu, né, o Danglares. Ele e o pai dele sempre discutiam muito as leis da física. O pai dele, o seu Cairo, era impressionante de ver ele. Ele conseguia fazer um corte em linha reta sem risco. Ele colocava um telhado no prumo no olho. E eu achava aquilo muito legal, né? Achava aquilo muito legal, achava tudo muito prático, né? O que ele fazia. E ele sempre inventando as adaptações técnicas, né? A famosa gambiarra. E aí eu ali trabalhando junto com o Danglares eu comecei a observar, né? Vou pegar um alto-falante, mas esse alto-falante ele tem que combinar com o módulo. Mas como assim tem que combinar com o módulo? Não, porque você tem que olhar a potência em RMS, a impedância do alto-falante, dependendo da forma como você vai ligar ela no módulo, você pode queimar a saída do módulo ou você pode queimar a saída do alto-falante. Se você usa dois alto-falantes, se você inverter a fase de um, você anula o som, então você tem que prestar bastante atenção em quem é positivo, quem é negativo. Ah, tá, beleza, então vamos fazer a caixa. Só que fazer a caixa não era só bater quatro cantos e pronto. Fazer a caixa tinha que fazer o cálculo da área, cálculo do volume. E aí eu olhei aquilo lá e falei, cara, isso é legal demais. Isso é muito legal. Eu fiquei fascinado pela ideia, assim, sabe? Eu falei, vou fazer faculdade. Eu falei, eu vou fazer faculdade, vou fazer faculdade. Aí eu peguei, fui lá e me inscrevi no vestibular de Física na UEMS, na Universidade Estadual aqui do Mato Grosso do Sul, e me inscrevi também no curso de Matemática da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que tinha o campus em Dourados, que era a extensão de Campo Grande, né? E aí eu falei, cara, e agora? Eu vou ter que estudar? Vou ter que estudar para passar no vestibular, senão não vai dar certo, né? Eu vou chegar lá, vou entregar a prova em branco, não pode, né? Tem que estudar. Aí eu falei, cara, vou ter que fazer o seguinte, vou ter que achar um cursinho. E nessa época o governo lançou o cursinho popular. No que lançou o cursinho popular, eu falei, é isso mesmo. Só que quando eu fui atrás do cursinho, as inscrições já tinham sido encerradas, já tinha começado o curso. E aí eu me enfiei lá de clandestino, né? Entrei lá, dentro do curso lá e comecei a estudar. Aí, um belo dia lá vem a coordenadora do curso lá na porta, lá, olhou assim, deu uma olhada por cima, assim, eu só dei aquela murchada na cadeira, tipo, não sou eu, não tô aqui, não me viu. Ó a figura, né? Dá uma olhada na figura, tem como se esconder? Ela só apontou o dedo e falou, vem. Pegou e me chamou lá dentro da sala da direção. Você não tem matrícula, você está ocupando o lugar de um aluno matriculado aí, não pode. Você não pode estudar dessa forma. Eu falei, não, peraí, vamos se organizar. Vamos se organizar. Eu quero estudar, eu estou estudando, tem cadeira e carteira sobrando. A hora que um aluno, que é devidamente matriculado, chegar aqui na sala, não tiver lugar para ele sentar, eu me levanto e saio. Mas enquanto isso não acontecer, eu vou ficar lá dentro da sala estudando, porque eu quero passar no vestibular.
A coordenadora e a diretora da escola na hora, já não, peraí, vamos fazer a tua matrícula aqui, tu tá matriculado. Pegaram, já me deram as apostilas do curso, já me deram a camiseta da escola, falaram, não, vai lá, vai estudar. Você quer estudar? Vai estudar. Aí, beleza, fui estudar. E aí passei no vestibular da UEMS para física e passei no vestibular de matemática, na UFMS na época. Mas aí é isso aí, pessoal. Eu vou contar a minha história até agora, até essa parte. Peço para vocês aí, se vocês querem ouvir mais a respeito da minha história e a respeito das minhas aventuras durante a graduação, a respeito de como eu lido com a distrofia muscular e se vocês querem mais informações aí do meu cotidiano, se inscreve no canal aqui, Física em Poucas Palavras, dá um like aí no vídeo aí, deixa um comentário aí no vídeo se vocês querem ouvir mais a respeito da minha história, da graduação e de tudo que eu vivi até aqui. Eu sou Mário Fernandes, sou portador de uma distrofia muscular, que ela é hereditária. A minha mãe e a minha irmã sofrem também os efeitos dessa doença. Graças a Deus, em ambas, os efeitos são mais brandos, tanto porque eu também meti o pé na jaca, né? Eu fui mais desafiador assim e acabei sofrendo mais quedas assim, né? Eu também sofri um acidente de moto. Então tem toda essa parte da minha vida também que é a moto, que é uma paixão que eu tenho. Então se vocês quiserem ouvir histórias minhas de quando eu andava de moto, eu vou ter a satisfação em contar para vocês aqui no vídeo. Se vocês quiserem ouvir mais histórias minhas da graduação, do período de graduação, eu também vou contar aqui para vocês. Então deixa um comentário aí no vídeo. Não esquece de compartilhar com os amigos aí. Se inscreve no canal e aquele abraço. Valeu, gente. Até mais.